E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje a nossa aula será dividida em duas etapas, tá bom? Primeiro nós vamos fazer uma revisão e logo após a gente irá resolver os exercícios da aula anterior, tá? Então vamos lá para a nossa revisão? Olha, para a gente entender um pouquinho sobre mecânica, a gente precisa entender profundamente dois conceitos, que é aqui em cima, olha, deslocamento e distância percorrida, tá? Então, sobre deslocamento, a gente pode confundir essas duas palavrinhas, tá? Mas a gente precisa entender o que elas significam a fundo. Deslocamento, o que é deslocamento? Deslocamento é dado pela diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? E a distância percorrida é a soma de todas as distâncias que um corpo percorreu. Um exemplo, se a gente fosse calcular o deslocamento da sua casa até a escola, assim, numa viagem no dia a dia, a gente pegaria somente a distância inicial, da onde você partiu, e a distância final, que seria a escola. Agora, se porventura, no trajeto de volta, você precisaria passar no mercado, por exemplo, para calcular a distância, a gente tem que levar em consideração também o trajeto que você percorreu dentro do mercado, tá bom? Todas as distâncias percorridas. Enquanto o deslocamento a gente mexe somente com a posição inicial e a final do corpo, tá? No deslocamento, na distância percorrida, a gente sairá mexer com a soma de todas as distâncias, tá bom? Até então que, olha só, as equações para calcular, as duas são diferentes. Enquanto o deslocamento é dado, igual a gente viu na aula passada, o deslocamento é dado por S final menos S inicial, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Enquanto a distância é dada pela soma, ó, distância é igual a D1 mais D2 e assim sucessivamente, quantas distâncias esse corpo tiver, tá certo? Enquanto o deslocamento pode haver valores negativos, a distância não pode haver valores negativos porque ela é uma soma, tá certo? Vamos lá para um exemplo para a gente poder entender melhor como é essa diferença entre deslocamento e distância, tá? Olha só, um corpo parte da posição 20 km, vai até o quilômetro 120 e retorna até a posição 90 km. Determine o seu deslocamento, tá bom? Então, deslocamento o que é? ΔS é igual a S final menos S inicial, tá bom? ΔS é o seu deslocamento. Ele foi até qual posição? A sua posição final é qual? 120. Menos a sua posição inicial, 20. ΔS, então, é igual a 100 metros. Ok? B. A distância percorrida pelo corpo. A distância percorrida é a soma de todas as suas distâncias. Aí a gente tem que levar em consideração todas as suas distâncias. Tá bom? Olha, um corpo parte da posição 20 km, vai até o quilômetro 120 e retorna até a posição 90 km. Tá bom? Para calcular a primeira distância, a gente precisa saber até qual ponto ele foi. Tá? Então ele saiu da posição 20 e foi para 120. Qual a distância que ele percorreu? 120 menos 20, 100. Então a primeira distância é igual a 100. Logo após, ele retornou até a posição 90. Então a distância 2, ele retornou até a posição 90. De 120 para 90 são quantos? São 30. Então, 30. Então, a sua distância percorrida será D1 mais D2. Então, distância percorrida, 100 mais 30. Distância percorrida total é igual a 130 quilômetros. Ou então, só você contar, né? Olha, 120 menos 20, 100. 120 menos 90, 30. Somando todas essas equações, tá? Então, com isso, a gente conclui a diferença entre deslocamento e distância percorrida.